Este é o Papo de Mãe especial sobre educação e vamos falar sobre volta às aulas. Um assunto que tem tirado o sono de pais, mães, educadores e estudantes. E afinal, volta esse ano ou não volta? Como volta? Quando volta? Bom, nós estamos aqui com os nossos convidados, né, Rô? Dois deles são da área de educação, a Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, e o Mozart Neves Ramos, que é titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, da USP. Obrigada a vocês por estarem aqui. E a Rô vai apresentar o nosso terceiro convidado. Está com a gente também o doutor em ciências e biólogo Átila Yamarino, que tanto tem nos ajudado a esclarecer sobre o coronavírus. Átila, muito obrigada pela presença também. E Átila, vou começar por você. Na sua opinião, as escolas devem retornar ainda este ano, de acordo com a ciência? É seguro para estudantes, professores, funcionários e para a sociedade de uma forma em geral? O principal problema das escolas é a aglomeração, mas é a aglomeração de todos ali dentro, né? Dos alunos, dos pais, de quem está levando as crianças para a escola, dos professores, dos funcionários, de todo mundo ao redor. Para as crianças em específico, para os alunos, esse é o grupo de menor risco de saúde de todos os grupos que a gente conhece. Idosos, adultos com pré-condições, esses têm muito mais problemas com a Covid do que as crianças. Entre as crianças, a maioria dos casos são casos sem grandes sintomas, sem grandes complicações. A questão é, as crianças podem pegar o vírus, levar ele para casa, levar ele para a escola, levar ele para os professores, levar para outros lugares. Então a escola, inevitavelmente, é um foco de amplificação de um surto. É onde o vírus vai cair, vai circular e vai passar para outras pessoas. Para as crianças pode até não ter um risco grande, mas se a gente pensar nos professores e nos funcionários, eles convivem com centenas de alunos por dia e precisa só um desses alunos ter o vírus para poder introduzir ele e deixar esse vírus circular na escola. O que a gente tem visto é que a escola realmente amplifica o que acontece fora de lá. Em lugares onde o surto está controlado, onde são poucos casos, as pessoas estão sendo muito testadas, a situação está controlada, tem poucos casos dentro da escola, tem poucos surtos locais, a situação se mantém tranquila. Nos lugares onde o surto não é controlado fora da escola, em pouco tempo aparecem alunos com o vírus, mesmo que sem sintomas, o vírus se transmite dentro da escola, passa para outras pessoas, e em pouco tempo a escola tem que fechar de novo depois, e todo mundo ficar de quarentena em casa, porque teve 1 ou 2 casos ativos na escola que em pouco tempo se transformam em 80, 100, 200. Então, o que a ciência fala é, o ambiente escolar vai refletir o que acontece do lado de fora. Se tiver controlado, vai estar controlado ali dentro. Se tiver descontrolado lá fora, vai estar descontrolado lá dentro. Uhum. E, Cláudia, Mozart, queria saber a opinião de vocês, até porque o Brasil está com várias realidades diferentes ainda em relação à curva e ao controle da doença. Quero começar pela Cláudia. Você acha que tem que voltar ainda esse ano, Cláudia, porque a perda pedagógica e a questão emocional das crianças está pesando muito, ou não, né? A gente vê nos grupos de WhatsApp dos pais e mães, essa é uma discussão diária. Mariana, eu acho que a resposta correta seria: as crianças devem voltar, especialmente as crianças de escolas públicas, o quanto antes, desde que as condições epidemiológicas permitam. Ou seja, a escola faz muita falta, especialmente para as crianças em situação de maior vulnerabilidade, mas elas não precisam voltar a qualquer custo. Então, se elas devem voltar esse ano, quem vai dizer isso é a evolução da própria Covid-19, se elas podem voltar. Eu acho que tão logo a condição esteja controlada, eu não estou gostando de uma certa conversa que aparece em alguns pais, e às vezes até entre alguns professores, só quando tiver todo mundo vacinado. Conversando com a Fiocruz, eles dizem, para quem quer ouvir, a Margarete Dalcomo tem falado, que vacina em condições de vacinar amplas massas
vai ser em 2022, vai ser uma catástrofe se isso acontecer, se só voltarmos quando tiver vacina. Daí, porque eu concordo com o Átila, a questão é, a gente vai ter que controlar melhor, inspirar muito mais segurança entre pais e educadores, porque as crianças não deveriam passar tanto tempo sem o seu direito de aprender respeitado. Por mais que as redes públicas estão tentando assegurar alguma forma de aprendizagem em casa, é lógico que as desigualdades educacionais, que já são imensas no país, vão crescer muito com a pandemia. Então, eu acho que a resposta correta seria essa, o quanto antes, desde que as condições de segurança existam. Obviamente que a questão do controle sanitário local, por que eu estou chamando essa palavra local, dando ênfase? Porque o Brasil é um país de tamanho continental. A situação da pandemia, do Covid no país é bastante díspare. Você vai ver, por exemplo, aqui em Pernambuco, onde eu estou, a região metropolitana lá embaixo do ponto de vista do Covid, ou seja, bastante controlada a situação, diferentemente do que a gente está no interior do estado. Então, isso cria no imaginário dos pais uma certa confusão. Dá para voltar ou não dá para voltar? Eu acho que depende muito de um planejamento integrado local da área da saúde com a área da educação. Eu acho que isso é muito importante. Ter uma informação convergente. Às vezes, o que a gente tem observado, lamentavelmente, em nosso país, é que há uma informação do governo federal numa direção, às vezes o governo estadual ou mesmo municipal vai numa outra direção, e aí os pais ficam sem saber. Mando ou não mando meu filho para a escola? Né? Eu acho que essa ausência de uma coordenação nacional tem prejudicado muito ao país na visão dos pais, diferentemente do que a gente está observando em outros países. Para mim, por exemplo, a Nova Zelândia foi um exemplo desde o primeiro momento. A Alemanha foi outro exemplo. Nós fomos exatamente o oposto, muito parecido com os Estados Unidos. Quer dizer, os pais ficam numa dúvida terrível, que na nossa visão passa pela questão do controle sanitário, mas precisa de uma articulação nacional articulada localmente para que efetivamente os pais se sintam seguros. Gente, eu vou interromper um pouquinho agora para chamar o intervalo, mas a gente já volta com esse Papo de Mãe especial. Até já! O Papo de Mãe especial sobre a reabertura das escolas está de volta. Os nossos convidados são Átila Yamarino, Cláudia Costin e Mozart Neves Ramos. Átila, eu queria que você esclarecesse um ponto, então, né? Para orientar os pais. Muitas escolas estão falando aí em protocolo. Dá para criar um ambiente seguro nas escolas, seguindo esses protocolos? Isso varia muito de acordo com a idade da criança, porque muitos pais falam assim, meu filho é pequeno, ele não vai manter o distanciamento, ele não vai lavar as mãos toda hora. Pois é, a gente começa a ver agora as consequências negativas de tudo que a gente vem apontando, né, para a falha do controle do surto no Brasil há bastante tempo. Eu tenho muito receio, inclusive, de falar sobre protocolos para as escolas, especificamente, porque é uma transferência de responsabilidade para quem não tem essa responsabilidade. No seguinte sentido, protocolos de distanciamento social, todo mundo conhece. Tem que manter a circulação de ar, tem que ter janela aberta, diminuir a aglomeração, manter as carteiras o mais separado possíveis, os alunos têm que vir de máscara, lavar as mãos, usar o álcool gel. Isso tudo é importante, mas isso tudo só funciona dentro de um ambiente com o surto controlado. Então, tem protocolos para as escolas, sim. Falta um protocolo central coordenado, dizendo dentro de qual situação epidemiológica é seguro abrir, por quanto tempo e qual é o gatilho que faz com que a gente feche. E esse gatilho tem que estar estabelecido muito claramente desde o começo, para ninguém ficar agindo, né,
na incerteza e no achismo do que acontece, e sim, vai ter mais dificuldade para os alunos mais novos manterem máscara, manterem distanciamento, o horário em que a escola fica aberta e por aí vai. O grande problema é qual é o controle que a gente tem da situação local e qual é o limiar que a gente estabelece como seguro para poder retomar essas atividades. E aí se empilham outros problemas que o Brasil tem criado e cultivado que fazem muita diferença num assunto sensível como esse. O Brasil não ampliou e não amplia de forma alguma a capacidade de fazer o teste de RT-PCR, que é o teste que detecta o vírus na pessoa. O que a gente tem feito muito, inclusive é o que é responsável pelo aumento de casos registrados, são os testes rápidos imunológicos. Então você vai lá, pega o sangue do dedo e descobre se a pessoa teve o vírus. Não é o ideal para acompanhar a epidemiologia do país, mas numa situação sensível dessa como as escolas, isso é ainda mais inadequado, porque se a criança vem, faz um teste desse do dedo, descobre que ela teve o vírus, isso aconteceu há um mês atrás. Que valor que tem para eu notificar a sala toda, a turma toda, de que aquela criança já teve o vírus e já se curou? Agora está todo mundo infectado e transmitindo. Então, mesmo se a gente estabelece, bom, ok, o mínimo de casos, né, o máximo de casos que a gente aceita na região para reabrir é esse, as coisas vão funcionar assim, a escola adotou todo o protocolo de segurança. Se uma criança aparece com o vírus e eu não tenho teste para descobrir quem tem o vírus ali no momento, eu só vou saber disso pós-fato quando o surto já está muito maior. Então, pela própria dinâmica que a gente tem testado no Brasil, não tem como a gente descobrir um caso novo na escola quando ele está acontecendo. A gente vai acabar descobrindo um foco novo depois que já tem um grande grupo de pessoas infectadas e parte deles já se curaram, quer dizer, a situação já saiu de controle. Átila, ainda em relação à saúde, eu queria só esclarecer uma coisa que alguns pais também têm se perguntado e a gente fica em dúvida o que é falso e o que é verdadeiro. Em relação às sequelas que as crianças podem ter, porque o que os pais dizem é que às vezes a criança não tem sintomas da doença do coronavírus, mas que a criança pode desenvolver sequelas graves. Existe estudo sobre isso mesmo? As crianças podem desenvolver sequelas? Existe, as crianças podem ter complicações. Por exemplo, tem a síndrome de Kawasaki, que é uma complicação raríssima em outras condições, que é como se o corpo da criança estivesse atacando os próprios vasos sanguíneos dela. Tem outras respostas inflamatórias que as crianças podem ter que são prejudiciais, e a gente não tem como saber todos que são ou por quanto tempo acontecem, porque a gente está no primeiro intervalo. Não são sintomas comuns, e isso dificulta bastante o estudo, porque são poucas as crianças que manifestam, mas a gente ainda não tem como saber todas as manifestações. Daí o princípio da precaução que a gente tem, né? Se eu não sei tudo que pode acontecer, é melhor tomar mais cuidado, porque é uma situação que eu posso reverter mais depois do que descobrir lá na frente que as crianças vão ter uma complicação que a gente admitiu agora como aceitável, sem saber onde ela terminava. Cláudia e Mozart, eu queria saber a opinião de vocês. Como é que vocês analisam essa questão da segurança do professor e também esse professor vai ter que estar preparado para lidar com as questões emocionais? O professor é cada vez mais um assegurador de aprendizagens. E isso envolve, sim, um preparo que a formação inicial deles deveria oferecer, infelizmente não oferece como deveria, para trabalhar competências socioemocionais, para trabalhar competências que, afinal, são do século XXI. E muitos professores, eu devo dizer, se reinventaram nessa tragédia que nós estamos vivendo. Mas está faltando dois atores importantes nessa cena, que é o ministro da Educação e o ministro da Saúde. E os outros países com que eu tenho conversado se puseram juntos para definir protocolos sanitários, para definir protocolos pedagógicos e para coordenar esse esforço que, como o Mozart colocou bem, lógico que tem diferenças a nível local, mas que é um esforço nacional. Eu tenho visto, Átila, um outro tipo de sequela, pelo menos tenho lido bastante, eu não sou da área, mas, por exemplo, um artigo da saúde pública na Inglaterra que me chamou muito a atenção sobre questões vinculadas às sequelas. Eu vou ler porque foi agora que a gente tomou conhecimento, né? Onde chega, as crianças têm maior probabilidade de contrair o coronavírus em casa do que na escola. E de mais de 1 milhão de crianças que frequentavam a pré-escola e os anos iniciais do ensino fundamental, isso em junho desse ano,
apenas 70 foram afetadas. Quer dizer, a gente está falando de 0,007%. O mundo inteiro está debatendo essa questão. Eu tenho uma filha que mora em Orlando, né? Ela está me dizendo, olha, pai, o problema mais complicado agora, em setembro, é se volta ou não às atividades presenciais. Os pais estão muito inseguros, os professores também. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a nossa conversa já continua. Fique com o Papo de Mãe. Estamos de volta com o Papo de Mãe especial sobre volta às aulas com Átila Yamarino, Cláudia Costin e Mozart Neves Ramos. Os pais estão muito perdidos, a polêmica é grande, né? A responsabilidade vai passar para os pais vão decidir se os filhos vão voltar para a escola ou não. Então, eu queria que vocês analisassem essa responsabilidade dos pais, porque é muito difícil mesmo, né? Pais e mães estão sem saber o que fazer. Eu queria só complementar, porque eu vi muito tanto o Átila como a Cláudia, a gente tem falado da criança, mas eu tenho estado também bastante preocupado com o jovem, porque a debandada do jovem do ensino médio vai ser grande, a perda de renda, famílias desempregadas. Então, isso está fazendo com que os jovens estejam sendo empurrados para fora da escola, e isso, a médio prazo, ampliar, não é o que nós chamamos dos nenéns, que nem estudam nem trabalham. Ele consegue um bico, como popularmente a gente diz agora, para completar a renda, mas ele não se sustenta a médio prazo. Então, isso vai ser muito para o país do ponto de vista da produtividade média, do ponto de vista da preparação desse jovem para a vida. Cerca de 28% dos jovens, de acordo com uma pesquisa da Unesco, junto com a Conjuve, o Conselho Nacional de Juventude, disseram que não pretendem voltar aos estudos. Quer dizer, o que nós estamos vivendo hoje é gravíssimo, gravíssimo, e foi bom você falar nisso, Mozart, deixa sequelas também, muito tristes. O que nós estamos fazendo com a juventude, quando eu digo nós, é nosso país, dada essa falta de coordenação e essa insegurança. E há um risco que eu queria lembrar, que também não é pequeno, é da captura por essa polarização política que nós estamos vivendo em período eleitoral da própria pandemia. A gente tem que olhar para a ciência e a gente tem que olhar para como minimizar os danos. Não há nada nessa equação de risco zero. Nada é de risco zero. Então, imaginar uma volta às aulas de risco zero não existe, como não há um risco zero de deixar os filhos fora da escola. Porque, na prática, com esses grupos, os pais de classe média e classe média alta estão remunerando professores informais que estão se juntando, aglomerando, e aí, sem precisar de protocolos nem sanitários, nem pedagógicos, em espaços e tendo aulas. A outra coisa que é importante lembrar, eu sei que é triste dizer isso, mas muitos professores também estão circulando hoje nesse período pré-fim do isolamento, não vamos ser ingênuos. Então, tem uma situação acontecendo em que vai chegar um momento, nós vamos ter que falar, bom, agora achatou o suficiente, os infectologistas, o pessoal responsável pela vigilância epidemiológica vai dizer, bom, chegou o momento, e nós vamos, hipocritamente, deixar os bares abertos e as escolas fechadas. Então, isso porque temos eleições agora e nenhum político que busca reeleição vai querer ser visto com alguma confusão associada a equipamentos escolares. Então, é uma situação tão delicada e eu não tenho resposta para ela, mas eu acho que é extremamente delicada e a gente vai ter que lidar com essa opinião pública que está assustada e tem razão de estar assustada. Nós estamos já
há 5 meses fora das escolas e as autoridades públicas estão com ações descoordenadas. Nós vamos ter que colocar o direito das crianças, especialmente das crianças em situação de vulnerabilidade, em primeiro lugar, com segurança, mas o direito de aprender também um nível de importância grande. Quer dizer, a gente tem que colocar muitas coisas na balança. Primeiro isso, se a decisão vai caber aos pais, mando ou não mando, porque a gente sabe que os pais poderão decidir não mandar, que os filhos vão continuar tendo esse ensino remoto. Por outro lado, a gente sabe também que o retorno, num primeiro momento, não é total, ele é parcial. Então, até que ponto compensa voltar esse ano? Aí a gente sabe que tem, do ponto de vista da saúde, pedagógico, emocional, são vários aspectos, por isso que eu falo de colocar na balança. É um momento incerto, único no mundo, no último século, dessa geração, né, por tudo que a gente está passando. Eu acho que único na história da humanidade também, porque embora a gente tenha passado por pandemias anteriores, não tínhamos o conhecimento que temos hoje. Então, né, é uma situação que ninguém tem um protocolo e pode falar, é assim, é assado, é isso que se faz, é isso que não se faz. E para complicar isso tudo, os dois ministérios, né, da educação e da saúde, são os ministérios que mais trocaram de ministros no Brasil, né? Então, a gente não tem nenhuma continuidade de linha de pensamento até, ou linha pedagógica, ou linha de ação, para saber o que seguir e por onde caminhar. Então, não só não tem uma comunicação entre eles, não tem uma comunicação com o público, mas não tem nem a possibilidade de uma linha de pensamento contínuo, né? Esse já era um problema no Ministério da Ciência, mas a gente já vê isso acontecer com vários outros. Então, o que acontece? O que a gente tem para pôr na mesa? Existem sim as sequelas de falta de convivência, de socialização. Elas são mais visíveis e mais reconhecíveis do que as sequelas de saúde, porque por tudo que eu falei para vocês que as crianças podem passar, tudo aparenta que é uma proporção muito pequena das crianças que têm esse tipo de complicação, principalmente porque a gente não testa muito crianças, porque elas não têm muitos sintomas. Então é muito difícil de eu falar, são 1.000 crianças e 2 delas tiveram isso, se eu só testei 1.000 e eu não sei se são outras 100.000 que se infectaram. Pode ser uma proporção muito menor delas que tem complicações e a gente só está olhando para quem realmente tem uma situação mais grave, que desenvolveu aí problema gastrointestinal, problema circulatório, inflamação e outras coisas que as crianças, em alguns casos raros, podem ter. No geral, para tudo que a gente faz, tem esse balanço entre quais são os ganhos e quais são as perdas. Logicamente, o sentido que se faz é quais são as faixas etárias mais prejudicadas, quais são as faixas etárias onde o efeito é mais irreversível, quem perde mais com a socialização. São os mais novos, é da faixa de 7 a 12 anos? Tudo bem, então o foco fica sendo retomar as aulas para esses grupos, dentro dessas condições, dentro desses limites, por mais que os outros sejam prejudicados. Só que isso também tem que ser uma ação coordenada, feita por todo mundo, né? E aí a gente tem um terceiro fator, que é um outro complicador, que é o interesse das escolas e das faculdades e de outros lugares, que se não retomarem atividades, vão ter gente cancelando matrícula, parando de pagar mensalidade, desistindo do curso e por aí vai. Nem toda retomada faz sentido onde faz sentido. E algumas vezes a gente vai ver uma pressão maior por comércio, né, por um negócio, do que uma preocupação pedagógica. Obrigada mais uma vez. E olha, esse nosso debate sobre volta às aulas continua amanhã, porque ainda tem muito assunto para a gente conversar. Não perca, até lá!